pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Tam Pinheiro e este é mais um vídeo do canal Biografias e Afins. Eu vou falar de dois livros de duas mulheres que são exemplos de superação. Elas passaram por coisas inimagináveis e conseguiram passar e seguir a vida apesar de tudo. Vamos lá? Então, os livros que eu vou falar hoje serão o Libertada, da Michelle Knight, e 3.096 Dias, da Natasha Campucci. Essas duas mulheres, hoje em dia são mulheres, passaram por momentos bem pesados. Ambas foram sequestradas e os seus sequestros duraram muitos anos. A Michelle Knight ficou 11 anos em cativeiro e a Natasha ficou quase 9 anos, 8 anos e alguns meses. Vou falar um pouquinho sobre os dois livros em específico e depois eu faço uma breve comparação. Tá certo? Então, o primeiro que eu vou falar foi o primeiro que eu li, Libertada, da Michelle Knight. Michelle é uma menina que cresceu em Cleveland, no estado de Ohio, lá nos Estados Unidos. Teve uma vida bem difícil. Sua família era bem complicada. Seu pai saiu de casa, era ainda jovem. Sua mãe não era tão presente na vida dela. Ela fugiu de casa, passou um tempo morando na rua, se envolveu com um traficante de drogas, meio que trabalhou para ele. Engravidou com 18 anos, mais ou menos. Ficou atrasada no colégio na época. Então a história de vida dela sempre foi agitada, diferente do que a gente vê normalmente. Até que um dia ela estava em um supermercado porque ela ia para uma audiência de custódia do filho dela. Porque o namorado da mãe dela machucou o filho dela, era novinho, tinha 2 anos mais ou menos. Então aí o governo tomou o filho dela e ela estava indo para audiências. Só que aí ela perdeu o horário porque ela não sabia onde era o endereço da audiência. Já tinha quase desistido quando encontrou o pai de uma amiga dela. O nome dele era Ariel Castro. E ele fez, vamos comigo, eu lhe dou carona, eu sei onde é esse endereço. E a partir dessa carona, a vida dela mudou. Ele sequestrou ela, levou ela para uma casa, abusou fisicamente, psicologicamente e sexualmente da Michelle. E não só dela. A história é tão obscura que não foi apenas a Michelle que foi sequestrada, mas 2 mulheres também foram. A Gina de Jesus, em 2004, e a Amanda Berry, em 2003. Então foi seguido. A Michelle foi sequestrada em 2002, após ela a Amanda e por fim a Gina. E todas sofreram muito. Ela relata, às vezes eu fiquei com mal-estar, mas o livro me fez pensar bastante. Eu fiquei assim, um pouquinho nervosa até quando ela contando as histórias do cativeiro. O Ariel prendia todas as 3 em casa, não deixavam ela sair. Só assim de vez em quando que ele chamava a Michelle para trabalhar, fazer tipo trabalhos forçados. Ele era uma pessoa muito doente mentalmente, um cara muito severo, um cara muito... E tinha filhas, ele tinha 2 filhas, se eu não me engano, e elas sofreram várias torturas, ficavam presas o dia todinho, exceto a Amanda, porque ela engravidou e teve o filho do sequestrador. Uma filha, na verdade, que também era mantida em cativeiro. Ele saía com ela, porque uma criança não percebia muito bem o que estava acontecendo ao seu redor. Levava ela para a igreja, para passear, mas quando perguntavam quem era a criança, ele dizia que era filha de uma namorada dele. Tanto é também que o Ariel Castro, o sequestrador, dizia que a Amanda era sua esposa no cativeiro. Xingava muito a Michelle, porque ela é bem pequenininha, ela é baixinha, ela não é tão bonita como as outras duas, como a Amanda e a Gina. Ela era mais velha também, tinha 21 anos, as meninas tinham 16, algo assim. E foi uma rotina muito sofrida, minha gente. Eu acho que nem todo mundo conseguiria superar, tanto como a Michelle fez, e as outras duas também. E a Michelle ainda escreveu um livro. Elas escaparam no dia 6 de maio de 2013, pessoal, 11 anos, depois que a Michelle foi sequestrada.
porque o sequestrador, o Ariel, saiu de casa. A sua filha, que é a filha também da Amanda, percebeu que ele realmente tinha saído. A Amanda foi na porta, gritou por socorro e um vizinho viu, chamou a polícia. E, enfim, conseguiram prender o Ariel. Ele foi julgado e condenado à prisão perpétua, porém morreu na cadeia. É até um ponto bem interessante, ela contando que quando ele foi preso, o Ariel, e ela já estava bem, já tinha sido tratada, porque ela quase morre diversas vezes no cativeiro. Ela teve uma crise alérgica por causa de mostarda, que ela realmente ela disse que viu aquela luz. Quase morreu. Quando chegou ao hospital, quando foi libertada, perceberam que ela era mais prejudicada. Estava com muitas doenças, fraturas, enfim. Mas ela fez questão de ir ao julgamento dele e escrever um texto muito, muito, muito bonito, muito emocionante. Tem um pedacinho no livro e também tem na internet. Eu achei um vídeo no YouTube em inglês, com legendas em inglês. Mas, assim, se você tem uma pequena noção da língua inglesa, você consegue entender. E é um livro, assim, eu li em menos de 24 horas, minha gente. É fininho, são poucas páginas, mas é tão envolvente, tão tocante, que você não percebe que está acabando. E você torce com ela para escapar, mesmo sabendo que ela escapa. Você chora, Enfim, é um livro maravilhoso. Já o livro 3.096 Dias, da Natasha Campuche, eu achei um pouquinho mais distante. Explico. O livro da Michelle, envolve a gente. Não que o livro da Natasha não envolva. Mas a gente percebe, até em entrevistas depois que ela foi libertada, o quanto ela ficou diferente. Porque quando ela foi sequestrada, ao contrário das meninas que já eram pré-adolescentes, adolescentes e adultas, como a Michelle, a Natasha foi sequestrada, tinha 10 anos. Então, realmente, ela passou o resto da sua infância e adolescência até chegar, quando ela saiu, ela tinha 18 anos. Ela formou seu caráter, sua personalidade no cativeiro. Então, a gente percebe que ela é diferente das outras pessoas da idade dela. Ela tem, assim, um certo receio. Tem uma entrevista que o Fantástico, programa da Globo, fez. Tá também aqui no YouTube. Ela fala lá que só gosta de ser chamada de Senhora Natasha e é uma jovem. A Natasha foi sequestrada em 2 de março de 1998. Ela estava indo para sua escola a pé pela primeira vez. Quando ela fez 10 anos, ela ganhou esse direito da mãe. Seus pais também eram separados. Também veio de uma família bem problemática, tá? Lá na Áustria, ela é austríaca. Então, ela estava caminhando para a escola, um homem, que eu não sei falar o nome dele, que é bem complicado, eu vou deixar aqui escrito, tá bom? Um homem com uma van branca pegou ela e sequestrou. E a partir daí também viveu um inferno. O livro dela tem ainda menos detalhes. Quem está esperando ver detalhes bem íntimos não encontra. Tanto é que ela diz, eu não sei, né? Só quem sabe realmente é ela e o sequestrador dela, que não sofreu abuso sexual, porque era muito nova. Mas as torturas psicológicas e físicas que ela sofreu também são coisas bem pesadas. Ela ficava num porão, num ambiente de 5 metros quadrados, muito pequeno. Tinha um vaso sanitário, uma pia e um colchão para ela. Pronto, ela vivia assim no escuro. O sequestrador era menos agressivo que o Ariel Castro, da Michelle Knight. Eles viajaram, foram para Cantos esquiar, que ela até tentou pedir socorro. Tem inclusive o filme, eu assisti primeiro o filme deste livro e depois eu li o livro. Eu acho que são bem complementares um com o outro, o filme e o livro, porque você consegue mais ver como ela sofreu também, como foi a história dela. Ela dá muitos detalhes, principalmente da história da família dela. Porque minha avó morava assim, porque isso, que eu acho que são irrelevantes. Mas ela viveu tanto tempo, né, presa, que quando ela escreveu o livro, ela viu que tinha a oportunidade de falar para o mundo sua história. Ela foi sequestrada, como eu já disse, dia 2 de março de 1998 e foi libertada em agosto de 2003. Como assim, libertada? Parênteses. Porque ela estava no jardim com o sequestrador, na casa do sequestrador, ajudando ele, e ele se distraiu. Então ela aproveitou e saiu correndo, pedindo ajuda. Parou numa casa próxima
e pediu ajuda a uma senhora, mas a senhora ficou meio assim, com medo, porque a história dela era muito conhecida. Todo mundo na Áustria sabia quem era a Natasha, que ela tinha desaparecido. Então não acreditou, depois de tanto tempo, né? Quase 9 anos. Depois ela conseguiu ir para outra casa e ajudaram ela a chamar a polícia. E quando o sequestrador viu que ela tinha fugido e não tinha jeito de capturá-la novamente, se matou. E também ela contando, eu acho interessante, porque na época eu lembro bem, quando ela foi libertada e começou a dar entrevistas para a mídia, muita gente dizia que ela tinha a síndrome do Estocolmo, que é aquela que a pessoa se apaixona pelo seu sequestrador. A gente vê umas nuances, ela trata com mais respeito o seu sequestrador do que a Michelle Knight tratou o Ariel Castro, o sequestrador dela. As duas sabem que os dois eram doentes mentais, tinham muitos problemas psicológicos, mas eu vejo na Natasha o maior respeito, por assim dizer, ao sequestrador dela. Às vezes ela diz, eu entendo que ele fez isso por causa disso, entendeu? Então surge essa dúvida, será que ela tinha síndrome de Estocolmo? Não sei, né? Comparando os dois livros, eu acho que o da Michelle, mesmo sendo bem pesado, com detalhes bem chocantes, é mais envolvente, mais, assim, fácil de ler, mas é uma leitura que você consegue realmente se envolver e nem ver o tempo passar, do que o livro da Natasha, que tem esses detalhes, como eu já falei, que são relevantes na história do sequestro dela. A Michelle, eu percebo muito que ela tinha essa ânsia de ter sua voz, firmar ela no mundo, ter uma situação e um lugar para ela. Tanto é que ela sai do sequestro e o sonho dela é a sua própria casa, que ela consegue. E a gente quer também, a gente se envolve, a gente pensa como se fosse uma filha da gente, uma irmã da gente, que a gente quer cuidar, dar um abraço. Natasha também, lógico, ela desde criancinha ela achava que os pais dela brigavam muito. E na frente dela, e acho que não merecia isso, e realmente nenhuma criança merece. Mas ela era muito novinha, como eu já disse, quando foi sequestrada. Já a Michelle é uma pessoa que a gente, pelo menos eu, na minha idade, apesar que a Natasha tem a minha idade, mas a Michelle conseguiu me envolver mais. Conseguiu me fazer me sentir próxima a ela. Então é isso, esse vídeo de hoje termina por aqui. Senão eu posso falar o resto do dia sobre esses dois livros tão emocionantes e tocantes. Recomendo muito. Da Michelle eu dou 5 estrelas. Eu dou da Natasha 4. Então, são 2 livros que você, mulher, você, um jovem, qualquer pessoa do mundo deve ler. Então, até o próximo vídeo. Um beijo